Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões e falava-lhes sobre o reino de Deus. Curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, Corpus Christi, como nós assim normalmente chamamos esta solenidade. E a igreja hoje, meus santos, nos convida a reafirmarmos publicamente a nossa fé na presença viva de Nosso Senhor na Eucaristia. Isto é, aquilo que nós já fizemos na Quinta-feira Santa, nós hoje, nesta outra quinta-feira, somos chamados a fazer de uma maneira mais explícita, de uma maneira mais solene, de uma maneira mais gloriosa até. O Papa Emérito, quando então Papa Bento XVI, no dia 7 de junho de 2007, numa missa de Corpus Christi, ele dizia assim, que esta solenidade nasceu, palavras suas, esta solenidade nasceu com a finalidade de reafirmar abertamente a fé do povo de Deus em Jesus Cristo, vivo e realmente presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. É uma festa instituída para adorar, louvar e agradecer publicamente Nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós somos chamados então, desde o início desta celebração, a ter no nosso coração os sentimentos da igreja. Se São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo, a igreja, com a sua autoridade apostólica, ela nos chama a ter os mesmos sentimentos dela. Isto é, que nós tenhamos este desejo de adorar, louvar e agradecer Nosso Senhor pela sua presença viva na Eucaristia. Meus irmãos, nós somos católicos. Que graça, nós somos católicos, mas existe um perigo de nós nos acostumarmos com as verdades católicas, com os mistérios da nossa fé, de modo que nós não nos encantamos mais com esta verdade de dizermos que nós podemos adorar e nós podemos receber, comungar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Nós podemos receber Deus inteiro, Deus completo na nossa humanidade, no nosso corpo, de modo que, uma vez comungando, nós nos tornamos outros sacrários, outros
ostensórios vivos. Que maravilha! Quando nós, daqui a pouco, passarmos pelas ruas do nosso bairro, da nossa paróquia, com Cristo vivo nos nossos corações e com Cristo vivo no ostensório, cheios da luz de Deus em nós e mostrando a luz de Deus para todos aqueles que creem e para aqueles que não creem, para que nesta verdade venham a crer, para que nesta verdade, a esta verdade eles se submetam, que eles abram os seus corações e digam: eu creio, imagine aqui, meus santos, que ousadia na fé, eu creio que Deus, aquele que o mundo não pode conter, aquele que criou todas as coisas, está contido, isto é, a nossa linguagem é sempre limitada, né? Mas vamos lá, eu vou explicar. Ele está contido naquele pão, ou melhor dizendo, isto é, não é mais pão, mas é Jesus. Os nossos olhos veem pão, mas é Jesus inteiro, vivo, presente, para ser adorado por todos nós. Meus irmãos, nós só cremos porque Jesus disse: isto é o meu corpo. Nós só cremos porque Jesus disse: o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Porque se isso Jesus não nos tivesse ensinado, se isso Jesus não tivesse dito, e a igreja não tivesse ensinado durante os seus mais de 2000 anos na história, nós não teríamos a ousadia de proclamar. Mas com toda a humildade e gratidão, nós proclamamos: é Jesus vivo, pronto para ser adorado por todos nós. Pois bem, eu falava no início desta celebração que existe uma relação profunda entre a Quinta-feira Santa e a quinta-feira de hoje, a quinta-feira de Corpus Christi. Porque enquanto na Quinta-feira Santa nós celebramos, mas como que estamos sob a luz do mistério pascal, nós não conseguimos dar toda a solenidade e toda a ênfase devida. Então hoje nós conseguimos falar com mais propriedade e meditar com mais profundidade. Jesus, uma vez, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 27, Mateus capítulo 10, versículo 27, Jesus disse assim: o que eu vos digo na escuridão, dizei-o às claras, o que eu vos digo na intimidade, proclamai-o em cima dos telhados. Pois bem, esta palavra hoje se realiza. Aquilo que Jesus Cristo disse na Quinta-feira Santa, na intimidade, aos apóstolos no cenáculo, hoje a igreja proclama como que dos telhados. Hoje a igreja proclama publicamente, saindo pelas ruas, aquilo que Jesus Cristo fez escondidamente lá no cenáculo, instituindo a Eucaristia. Nós hoje saímos mostrando com toda alegria e gratidão pelas ruas do nosso bairro, pelas ruas da nossa paróquia. Meus santos, nós precisamos retomar esta fé, precisamos ter consciência disso. Nós não estamos falando de um símbolo. Eu sei que todos creem, mas nem todos com toda esta clareza. Isto é, não é pão, não é vinho, mas corpo, sangue, alma e divindade. Não é pão, não é vinho, é Jesus, aquele mesmo Jesus que um dia julgará o céu e a terra, aquele mesmo Jesus que um dia, sentado num trono de glória, julgará todos nós, aquele mesmo Jesus adorado pelos anjos, aquele mesmo Jesus contemplado e adorado hoje pela Virgem Maria e pelos santos, aquele mesmo Jesus com quem nós queremos nos encontrar
e temos a esperança de um dia ter esta graça. Então nós precisamos pedir a Deus que aumente no nosso coração essa fé, que aumente no nosso coração essa gratidão, porque isso fará com que nós comunguemos melhor. Isso fará com que nós entremos na fila da comunhão para receber Jesus, mas com toda a dignidade e referência devidas. É por isso que nós, claro, dentro do possível de cada um, mas quando possível, nós nos ajoelhamos antes de receber Jesus. E por que nós nos ajoelhamos? É para ficar mais prático para o padre dar a comunhão? Não! Nós dobramos os nossos joelhos, por quê? Porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Então quando o sacerdote diz corpo de Cristo, nós dizemos amém, e de joelhos dobrados nós adoramos, porque como diz Santo Agostinho, não pode recebê-lo na comunhão quem antes não o adora, quem antes não reconhece a sua divindade. Então não é apenas um gesto físico, mas é uma atitude espiritual. Você entra na fila da comunhão como quem vai se encontrar com o rei, ou melhor, como quem vai se encontrar com o rei dos reis, com o Senhor dos senhores, com o Senhor de toda a criação. Então você entra com toda a confiança de que este rei todo-poderoso, de que este Senhor todo-poderoso, ele é cheio de amor e de misericórdia, e ele quer mais morar no seu coração do que você quer recebê-lo. Ele ama você mais do que você o ama ou se ama. Então nós entramos com toda a alegria, uma vez preparados, uma vez tendo nos preparado para isso, né? Você se confessou, você está em estado de graça, então você entra na fila da comunhão cheio de alegria para receber Jesus. Você dobra os seus joelhos, você recebe Jesus vivo na sua boca. Imagine, meus santos, medite nessa realidade, você recebe Jesus vivo na sua boca, e Ele vai fazer presença viva no seu coração, no seu corpo, na sua alma, na sua pessoa. Que alegria, que gratidão deve brotar do nosso coração, que louvor. Nós não merecemos, Senhor, mas nós te agradecemos por esta graça. Então você volta para o seu banco e você continua o seu diálogo de amor com o nosso Senhor. Pois bem, mas voltemos aqui. Nós falávamos que existe esta relação entre a Quinta-feira Santa e a Quinta-feira de Corpus Christi. Na Quinta-feira Santa, a Eucaristia foi transmitida intimamente. Hoje nós transmitimos publicamente esta fé. Na Quinta-feira Santa, nós fazemos uma procissão discreta, uma procissão com um tom quase que triste, aquele som seco da matraca que nos conduz enquanto nós vamos até a igreja onde o Santíssimo Sacramento será guardado. Mas é uma procissão, mas bem mais discreta. A de hoje não, é uma procissão gloriosa. Naquela procissão de Quinta-feira Santa, nós seguimos Jesus como quem o segue na sua via crucis, mas à luz da paixão. Hoje nós seguimos Jesus à luz da ressurreição. É uma procissão gloriosa, é uma procissão cheia de fé e cheia de alegria. Então, meus santos, que alegria, que honra podermos participar desta santa procissão, da procissão, digamos, da procissão mais importante da igreja, e que foi instituída exatamente para proclamar com mais clareza a nossa fé na Santíssima Eucaristia. Então nós precisamos testemunhar a nossa fé enquanto a fazemos, fazer esta procissão com toda a piedade, fazer esta procissão com toda a reverência. Não é ocasião de ficarmos conversando, não, pelo menos
uns com os outros, mas todos com Jesus. É a ocasião de nós, enquanto cantamos, louvarmos a Deus e suplicarmos a nosso Senhor que se utilize do nosso pequeno gesto de fé para tocar o coração daqueles que não creem, para tocar no coração daqueles que continuam os seus afazeres, continuam no seu dia a dia, como se, no máximo, um símbolo qualquer por ali passasse. Pois bem, a liturgia de hoje, a liturgia da palavra de hoje, nos apresenta este evangelho retirado de São Lucas. Nós estamos no ano C, e é o evangelho da multiplicação dos pães. Ora, por que a igreja selecionou este evangelho? Não é à toa. A igreja, então, quando seleciona este evangelho da multiplicação dos pães, ela quer nos ensinar duas coisas: a generosa, a abundante generosidade de Deus e a verdade de que nem só de pão vive o homem, mas de uma realidade sobrenatural. Isto é, a nossa vida, meus santos, ela não consiste simplesmente nas coisas materiais, mas numa realidade sobrenatural. Vamos então meditar rapidamente este evangelho de hoje. Diz aqui que Jesus estava com a multidão e lhes falava a respeito do reino de Deus, e a tarde estava chegando, a noite estava caindo, e os apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, despede a multidão, para que possa ir para os povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos em um lugar deserto. E Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E eles dizem: Senhor, nós não temos nada. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas isso não é nada para uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, uma grande multidão. Imagine que a multidão era mais ou menos 5 vezes a quantidade de pessoas aqui nesta igreja. Ou melhor, era mais do que isso, porque 5.000 homens, nós não estamos contando as mulheres e as crianças. Então era uma multidão. O que 5 pães e 2 peixes poderiam realizar com isso? Pois bem, diz então aqui, meus irmãos, que Jesus, ele manda que eles se dividam em grupos de 50, e Jesus realiza o milagre, sim, mas por meio das mãos dos apóstolos. Ele manda que os apóstolos distribuam, diz aqui, versículo 16: então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem à multidão. Isto é, o milagre foi Jesus quem fez, foi Jesus quem multiplicou os pães e os peixes, mas aquele milagre se realizou pelas mãos dos apóstolos. Da mesma maneira, meus santos, que quem realiza o milagre aqui no altar é Jesus, mas pelas mãos do sacerdote. É o sacerdote que empresta as suas mãos a Jesus para, sobre as oferendas, invocar o Espírito Santo e, tocando as espécies eucarísticas, pronunciar as palavras da consagração: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Percebam aqui, meus santos, esta grandeza da misericórdia de Deus, que quer se servir de nós, sacerdotes, para se dar a todos nós como alimento. E é interessante que aqui, nas palavras do evangelho da multiplicação dos pães, são as mesmas palavras da consagração. Vocês vão ouvir. Diz aqui, versículo 16, repito novamente, Lucas capítulo 9, versículo 16:
Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos. Nós iremos ouvir estas mesmas palavras no relato da consagração. Então nós podemos ver esta ligação entre esta multiplicação do pão material, o milagre do pão material, a relação com o milagre do pão divino, do pão dos anjos, do pão dado aos filhos de Deus. Ali também isto acontecerá. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui então este salto que nos é ensinado, isto é, enquanto aqui no Evangelho o pão que é dado é o pão material, o que de verdade Jesus quer nos ensinar é que nós precisamos buscar o pão divino, o pão transcendental, o pão que é Ele próprio. E Ele mesmo diz no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 27, João, capítulo 6, versículo 27, fala aqui, Jesus falando a respeito do pão da vida, e Jesus diz: trabalhai, não pelo pão que perece, mas por aquele que dura até a vida eterna. Está óbvio, eu vou até repetir, para que você grave: trabalhai, não pelo pão que perece, mas por aquele que dura até a vida eterna. Jesus está ensinando o quê? A precedência, a primazia das realidades sobrenaturais sobre as realidades naturais. A precedência, a primazia do pão que nos sustenta para a vida eterna sobre o pão que nos sustenta para a vida neste mundo. É verdade que o pão que nos sustenta para a vida neste mundo é importante, tão importante que Ele o multiplicou no Evangelho de hoje. Mas é verdade que Ele, o pão da vida, é muito mais importante. Meus irmãos, celebrar Corpus Christi, celebrar o pão da vida, celebrar a Eucaristia, é celebrar esta realidade que nós precisamos crer. Mas a pergunta é, e aqui não é uma pergunta retórica, e aqui não é uma pergunta apenas para fazer uma ênfase qualquer, aqui é uma pergunta real: você de verdade crê que o pão que nos alimenta para a vida eterna é mais importante? Você de verdade crê que não só de pão vive o homem, mas de Deus? Você de verdade crê nisso? Não diga facilmente: sim, padre, eu creio. Olhe para a sua vida e responda se você está crendo de fato. Se você, meu santinho, minha santinha, só pensa nas coisas que passam, você só vive pensando em pagar as suas contas, em ganhar um pouco mais, em pagar o colégio das crianças, em mudar o carro que está muito velho, em reformar a casa que já está necessitando de alguma reforma, todas coisas lícitas, né? Eu não falei nada de ilícito, não há nada de mal, muito pelo contrário, é muito bom pagar as dívidas, é muito bom receber um pouquinho mais. Ora, quem é que não quer receber no seu salário um pouco mais? É muito bom e necessário você cuidar dos seus filhos, mas o problema é quando isto se torna o centro da sua vida, ao redor do qual tudo mais gira. Você só pensa no pão material, você só pensa no pão que perece, você só pensa naquela riqueza que a traça corrói e a ferrugem destrói. Você não pensa, você não se empenha, você não se dedica, você não aplica o seu coração com tanta determinação nas coisas de Deus, como você aplica o seu coração nas coisas lícitas do mundo. E eu estou falando das coisas lícitas, mas Jesus nos ensina que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Ele é a palavra que se faz carne.
Então, meus santos, nós precisamos, para que nós possamos celebrar devidamente esta solenidade, nós precisamos suplicar a nosso Senhor que Ele abra a nossa inteligência, que Ele retire as escamas dos nossos olhos, que Ele ilumine a nossa mente, para que nós creiamos que Jesus é o necessário, que Jesus é o mais importante, que se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Salmo 72, versículo 25. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Isso não pode ser poesia espiritual, isso precisa ser uma realidade. E como é então que nós iremos celebrar a Eucaristia, o pão mais importante, se na verdade, na prática da nossa vida, o pão mais importante é o pão que perece, é o pão que passa, são as realidades passageiras, são as realidades imanentes, são as realidades deste mundo. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. O sacerdote diz e nós respondemos na Santa Missa, mas em Deus mesmo está o nosso coração. Então nós precisamos pedir: Senhor, por misericórdia, concede-me esta sabedoria, para que de verdade eu possa celebrar o dia de Corpus Christi. Senão, que tristeza, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O canto bonito, o sacerdote dignamente paramentado, a assembleia exteriormente devota, mas no fundo, um coração tão distante de nosso Senhor, porque só me honra com os lábios. De verdade, os seus corações estão no pão que perece, no pão que passa, no pão que alimenta para este mundo. Meus irmãos, este dom, esta sabedoria vem do alto, e nós precisamos com toda a humildade dizer: Senhor, concede-me esta sabedoria, concede-me esta fé. Quando Deus nos conceder, quando nós nos predispormos a receber, quando nós nos predispusermos a receber este dom, nós iremos recebê-lo com plenitude, porque Deus quer nos conceder. O problema é que nós de verdade não estamos dispostos a suplicar, porque a partir do momento que nós nos predispusermos a buscar o que verdadeiramente importa, o pão que alimenta para a vida eterna, muita coisa que é muito importante hoje na nossa vida ficará de escanteio, porque nós iremos nos focar naquilo que é verdadeiramente relevante. E aqui, meus santos, é o coração desta celebração, que nós estamos celebrando Corpus Christi, o pão do céu, o pão de Deus, o pão que é Deus. Mas se ele não for o centro da nossa vida, o que na verdade estamos buscando é um outro pão. O que nós estamos idolatrando é o pão que perece. Nós iremos sair em procissão apenas pro forma. Nós iremos sair em procissão apenas, no máximo, movido por um afeto, porque eu gosto de fazer essa procissão, ou porque fica feio eu dela não participar. Mas não é com esse espírito que o Senhor quer que nós participemos. Nós precisamos entrar nesta procissão suplicando a Deus esta sabedoria. Senhor, eu quero ter esta fé que Padre Pio teve, esta fé que São João Bosco teve, esta fé que Santa Rita teve, esta fé que tanto São João Eudes teve, que Santa Catarina de Sena teve, todos aqueles santos católicos que tinham fé católica e que buscaram com todas as forças da sua alma aquele pão que verdadeiramente importa. Nós, meus santos, nós iremos, depois da Santa Missa, nós iremos sair em procissão, e vocês sabem, né, nós que somos aqui da paróquia, sabemos que todos os anos nós vamos em direção à comunidade de Santa Maria. É interessante que
o Papa, quando celebra Corpus Christi em Roma, ele sai da catedral, a Basílica de San Giovanni Laterano, e vai para a Basílica de Santa Maria Maior. Nós saímos da nossa catedral e vamos para a nossa Santa Maria Menor, uma pequenininha capela. E o Papa Bento, ele diz, numa homilia de Corpus Christi, do dia 26 de maio de 2005, ele diz que é providencial, que é muito significativo que se faça esta procissão indo ao encontro de uma igreja à Virgem Maria dedicada, porque ela é a mulher eucarística. Ela, mais do que ninguém, ela melhor do que todos nós, ela comungou, ela melhor do que todos nós, ela adorou, e ela mais do que todos nós, ela seguiu e serviu Jesus. Ela se ofereceu a si mesma, ela ofereceu a sua carne e o seu sangue para que Jesus nela e dela fizesse a sua morada, porque Jesus tomou o corpo a partir das suas entranhas. Então ela se ofereceu totalmente a nosso Senhor. Santo Agostinho chega a dizer que a Virgem Maria é muito mais feliz por ser discípula do que por ser mãe. Isto é, a felicidade dela como mãe é porque ela em tudo foi discípula, em tudo ela foi serva, a pequena serva de nosso Senhor. Meus irmãos, nós então iremos nos encaminhar para a nossa comunidade de Santa Maria. Então que nós sigamos Jesus sacramentado, olhando Jesus sacramentado, pedindo a Jesus para que nós tenhamos no nosso coração as mesmas disposições, os mesmos sentimentos da Virgem Maria. Nós falamos de ter os mesmos sentimentos de Cristo, nós falamos de ter os mesmos sentimentos da igreja e concluímos em ter os mesmos sentimentos da Virgem Maria, isto é, que nós saibamos comungar, que nós saibamos acolher Jesus na nossa vida. E meus santos, comungar, quando nós comungamos, nós somos chamados a fazer com que Ele cresça e nós diminuamos. Isto é, comungar é fazer com que nós, quando nós comungamos, nós somos chamados a nos tornar aquele que recebemos. Quando você come algo, o que você come transforma-se em você. Quando você comunga, você é chamado a se deixar transformar naquele que você comungou. Então, a Virgem Maria, mais do que nunca isso fez, e nós precisamos isso fazer. Quando nós entramos na fila da comunhão para receber Jesus, quando nós estivermos caminhando com Jesus pelas ruas da nossa paróquia, pedindo: Jesus, que Tu cresças cada vez mais na minha vida, que os Teus sentimentos cresçam cada vez mais na minha vida, que a Tua vontade impere cada vez mais na minha vida, que os Teus sonhos imperem cada vez mais na minha vida, que a Tua vontade seja feita cada vez mais na minha vida. Meus santos, vocês sabem que isso é bonito de se dizer, mas não é fácil de se viver, não é verdade? Nós sabemos muito bem o que isso significa, uma renúncia contínua de nós mesmos, mas nós cremos que nisto consiste a nossa felicidade e a nossa salvação. Que a Tua vontade, Senhor, impere cada vez mais nos nossos corações, e as nossas vontades diminuam cada vez mais e se submetam à Tua vontade em nossas vidas. Se nós, meus santos, seguirmos Jesus, tendo em mente a vida da Virgem Santíssima, nós iremos comungar bem, nós iremos adorar bem e nós iremos seguir e servir bem à maneira da Virgem Santíssima. Que ela interceda por nós, para que nós celebremos de verdade nosso Senhor Jesus Cristo, presente, realmente presente na Santíssima Eucaristia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.